É isso aí, gente. Vamos para a palavra de Deus. Eu queria conversar com vocês hoje, com base em um texto, para mim, um dos mais lindos, assim, que trazem uma clareza tão maravilhosa quanto a vontade de Deus em relação à fé. Eu queria dar também, assim, uma sequência daquilo que o pastor Elinho tem ministrado para nós às quintas-feiras sobre essa realidade que a fé que vem de Deus, a fé do tipo de Deus cria. Eu queria justamente com base nisso, nesse contexto, falar sobre essa fé que glorifica a Deus. Há um tipo de fé que glorifica a Deus, mas você pode ficar um tanto quanto espantado no que eu vou te falar. Há também, se há uma fé, e esse texto fala sobre isso, que glorifica a Deus, há também uma manifestação, olha só, há um tipo de manifestação de fé para com Deus que não o glorifica. E esse texto deixa muito claro isso para nós. Então, esse texto faz um divisor com um tipo de fé que, mesmo crendo em Deus, naquilo que Ele pode fazer a favor da sua vida, ainda assim, apesar de ter essa fé, essa crença nele, você deixe de glorificá-lo. Mas há um tipo de fé que sempre vai glorificar ao Senhor. Então é sobre essas duas realidades de uma fé que alguém pode expressar, manifestar, que eu quero mostrar para vocês nessa noite. A fé que glorifica a Deus e um tipo de fé que, apesar de confiar, de crer nele durante um período, não o glorifica. Então olha só, Lucas 17, versículo 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia ou num vilarejo, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós, ou tenha compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que eles, obedecendo a palavra liberada de Jesus, indo eles foram curados, os 10 foram curados. E o versículo 15 diz: um dos 10, somente um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando só um, dentre os 10, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este nem judeu era samaritano. Então, Jesus, olha só, a indignação, a decepção de Jesus expressa aqui, olha. Então Jesus lhe perguntou a esse que voltou, dando glória: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para quê, gente? Para dar glória a Deus, senão este estrangeiro ou samaritano, aqui é a mesma coisa. E disse-lhe, Jesus então fala para esse samaritano, para esse estrangeiro: levanta-te e vai. Prossiga, permaneça, porque esse tipo de fé que glorificou a Deus te salvou. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar com você. Pai, é a tua palavra, e o nosso desejo, o nosso anseio aqui, que esse texto que tem princípios tão gloriosos, especiais para as nossas vidas, possam realmente entrar em solos devidamente preparados pelo Teu Espírito Santo. Se existe aqui ainda algum solo não preparado, Deus, por algum motivo, eu te peço que o Teu Espírito venha sobre essa vida e cada um de nós venhamos receber, acatar e reter aquilo que o Senhor quer gerar no nosso homem interior. E se você crê nisso, diga amém. Então, gente, claramente aqui, isso é evidente nesse texto, que todos os leprosos demonstraram fé. Nós temos alguma dúvida nisso, gente? Porque todos eles foram o quê? Curados.
Mas Jesus se agradou somente da fé de um deles. Olha só que coisa interessante. Todos eles demonstraram fé. Todos eles manifestaram uma crença ao ponto de serem curados de uma enfermidade incurável na época. Todos os 10 confiaram plenamente na palavra que Jesus liberou para eles. Mas somente um deles é que voltou. E esse então manifestou uma fé que agradou a Deus, e é exatamente sobre essas diferenças de comportamentos que esse texto nos fala, da realidade do que os 9 demonstraram e de que um só deles demonstrou. Então, veja só, é muito importante isso aqui, porque a Bíblia fala desses 10 leprosos que ficaram de longe gritando, para que o Senhor compadecesse deles. Porque o fato aqui é o seguinte, havia uma lei, isso está lá, estabelecido em Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46, que quando alguém ficava leproso, ele tinha que, na verdade, ficar à margem, à distância, inclusive não podia mais participar do dia a dia da sociedade dos hebreus naquela época. E por conta disso eles ficaram de longe gritando, porque nem próximo eles poderiam ficar normalmente das pessoas. O fato é que eles se consideravam, evidentemente pela própria lei, impuros e por isso forçados a viver fora dos vilarejos, à distância, o que não os impediu de exercer fé. Eu quero te dizer que nada que esteja ou que possa acontecer na sua vida pode impedir de você exercer fé em Deus. Nenhuma situação, nada que possa ter sido imposto sobre a sua vida. O fato é o seguinte, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, todos nós, quando colocamos a nossa crença em Deus, temos condições de exercer fé a ponto de vivermos o sobrenatural dele nas nossas vidas. O fato que era a realidade desses 10 leprosos, eles não podiam se aproximar. Havia uma lei travando o relacionamento deles com outras pessoas, mas isso não impediu que eles manifestassem fé. Essa tem que ser a realidade na sua vida hoje, e como aquele único leproso que foi ao Senhor dando glória, hoje e até o fim. Nada pode te impedir de você continuar crendo no Deus do impossível. Nada pode impedir de você continuar e permanecer na crença que para Deus nada é impossível e tudo é possível ao que crê, independente de situação ou circunstância, porque o que rege as nossas vidas não é o que acontece conosco, é o que a gente crê no Deus Todo-Poderoso. O que deve pelo menos reger a nossa vida é o que nós temos como crença absoluta nele, não as circunstâncias. As circunstâncias não podem nos paralisar. As circunstâncias não podem deixar com que nós continuemos nesse descanso e nessa certeza que, independente de qualquer situação, Deus está acima delas. Eu vou repetir isso para você, hein? Deus está acima das circunstâncias, hein? Deus está acima das circunstâncias, não se esqueça. Essas pessoas, esses leprosos, impedidos de estarem na sociedade, de alguma maneira ouviram falar da fama de Jesus e eles creram nesse Messias, nesse Senhor que cura, nesse Senhor que tem autoridade e poder sobre toda e qualquer situação e sobre tudo aquilo que inclusive é impossível para o homem viver e vivenciar na sua própria vida. O fato é que quando a gente crê num Deus que está acima de qualquer situação, o céu vai se manifestar nas nossas vidas. Você e eu não podemos ser movidos pelas circunstâncias. Você e eu não podemos sermos, inclusive, paralisados pelas situações que podem acontecer em nossas vidas. Porque o fato de uma fé viva em Deus é que nós sempre vamos olhar acima daquilo que está acontecendo aqui na terra. Os nossos olhos têm que estar fitos no céu, porque é de lá que está estabelecido tudo aquilo que nós necessitamos da parte de Deus. É o nosso olhar para quem Deus é, para a glória dEle, para o poder dEle, para as promessas dEle. Graças a Deus nós temos uma palavra sobre as nossas vidas: pensai nas coisas do alto. É exatamente isso, porque se você se prender nas coisas desse mundo, nas situações, nas circunstâncias que vão te envolver, e olha só, até o final da sua vida, hein?
Pressões, opressões, aflições, dificuldades vão acontecer até o final de sua vida, mas só que você vai ter que decidir se vão ser elas que vão reger, dominar, governar a sua vida, ou se é a sua fé no Todo-Poderoso que está acima delas. É decisão, e essa decisão inclusive é diária. Então, eles ficaram de longe, os 10 leprosos, impedidos de estarem perto, mas eles não foram impedidos de exercerem a fé no Senhor, porque eles inclusive reconheciam a condição que eles estavam. É importante isso, sabe, gente? Tem momentos que nós temos que reconhecer que nós somos limitados, que nós não temos condições de passar por uma certa situação, circunstância, sem o agir favorável de Deus. Porque há situações naturais no nosso dia a dia que Deus te deu capacidade, inteligência e condição de você resolver. Graças a Deus por isso. Porque aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Isso é claramente estabelecido na palavra de Deus. Aquilo que Deus te capacitou para você fazer no sentido natural, dentro das possibilidades humanas, Ele não fará, porque o nosso Deus só trabalha no sobrenatural. Você ouviu isso? O nosso Deus, Ele só trabalha naquelas questões que são impossíveis para você. Então é bom, é importante você reconhecer, daqui em diante eu não posso fazer o que tem que ser feito, porque está acima das minhas possibilidades. O que eu vou fazer então? Ficar oprimido por causa das dificuldades? Não, eu vou confiar no Deus que sempre vai estar comigo em toda e qualquer situação. Porque o mesmo Deus que falou que nós iríamos passar por aflições, Ele também disse que estaria conosco todos os dias, em cada momento de nossas vidas. E há momentos de nossas vidas que nós temos que reconhecer: não tenho condições humanas de passar por isso sem uma intervenção divina. O que você faz? Você se volta para esse Deus Todo-Poderoso e crê que Ele transforma toda e qualquer situação, porque o nosso Deus tem poder para transformar tudo e todos. E foi a crença desses 10 leprosos. Até aqui os 10 estavam muito bem, obrigado. Eles estavam crendo no poder transformador de Deus. Nada estava impedindo deles exercerem fé, os 10 leprosos. E é interessante que eles, e eu quero enfatizar a palavra mestre ali, porque essa palavra mestre é muito mais do que alguém que ensina verdades. O termo mestre ali está relacionado à palavra Senhor. Alguém que tem autoridade, alguém que exerce autoridade porque tem poder. Quando eles declararam Jesus mestre, eles sabiam exatamente o que eles estavam clamando ao Senhor. Eles estavam clamando exatamente assim: Jeová, Tu és a salvação, Tu és aquele que cura, aquele que liberta. E olha só, nós estamos confiando em Ti, Senhor, que tem poder sobre toda e qualquer situação. Compadece-te então de nós. Nós estamos clamando por compaixão, porque nós temos sabido quem Tu és e temos crido que Tu és Jesus, o Salvador, mas também Tu és o Senhor, que tem autoridade e poder para exercer essa autoridade em toda e qualquer situação. E a nossa situação, evidentemente deles, era deplorável. Gente, esses 10 leprosos estavam afastados de suas famílias. Alguns deles provavelmente eram casados, eram pais. Eles estavam impedidos de viverem em sociedade. Olha a tristeza. Além de terem a tristeza da enfermidade, eles tinham a tristeza do isolamento. Uma coisa é você passar por alguma situação com os seus familiares juntos com você, não é verdade? Uma coisa é você passar por situações que estão além das suas possibilidades, sem ajuda, sem suporte de outras pessoas que você sabe que te amam. Mas no caso deles, eles estavam numa condição de, além de enfermos e com uma enfermidade incurável, eles estavam isolados das suas próprias famílias, do aconchego, da compaixão das suas próprias famílias, porque a lei determinava que eles não podiam viver em sociedade. Por isso que eles falam: Senhor, Tu és a salvação, porque
Jesus, você sabe bem qual é o significado desse nome. Jeová é a salvação. Tu és aquele que nos liberta de todo o mal, de toda a malignidade. Mas tu és também o mestre, o Senhor, que exerce autoridade, que tem poder sobre essa situação, que tem poder e autoridade sobre esta enfermidade. Graças a Deus, gente, o nosso Senhor, Ele é o teu Salvador, mas Ele é poderoso também, porque Ele está acima dessa condição e situação, ou enfermidade, que você possa estar passando, porque Ele é o Senhor, mas Ele sempre está pronto para manifestar esse senhorio sobre a sua vida. Gente, a graça é essa, a graça de Deus é essa. Ele é Senhor, todo-poderoso, Ele está sempre disponível para manifestar quem Ele é, o Senhor exaltado sobre tudo e todos. E eles entenderam isso, quando começaram a ouvir e a falar sobre Jesus Cristo, eles entenderam claramente que Ele era Jeová, a salvação, Ele era o Messias, mas também Ele era o Mestre, o Senhor sobre tudo e todos. E aí então, o Senhor libera uma palavra para eles. Algo totalmente lógico, gente. Esses leprosos devem ter ficado, quem sabe, num primeiro momento, um tanto quanto confusos. Jesus impunha as mãos e curava os enfermos, expulsava demônios. Jesus chegou também a tocar num leproso e curá-lo. Jesus manifestava compaixão e graça, mas Jesus aqui, Ele não faz nada, Ele não manifesta, Ele não atua de uma maneira tal que Ele se aproxima deles e os cura e os liberta instantaneamente daquele sofrimento. O que o Senhor Jesus diz para eles? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes, porque é bom te lembrar que o Senhor Jesus aqui ainda não tinha morrido, e não tinha ainda ressuscitado. Portanto, ainda não tinha sido estabelecida a nova aliança. E por conta disso, por respeito, porque a Bíblia fala que o Senhor cumpriu toda a lei. E por causa disso, Ele diz, olha só, vai agora aos sacerdotes. Ou seja, eles entenderam, se é para nós irmos aos sacerdotes, é porque Ele vai nos declarar curados. Porque era dado autoridade aos sacerdotes para declarar se uma pessoa estava limpa das suas lepras, das suas enfermidades de pele ou não. Havia todo um cerimonial para isso. Levítico 13, 14 nos fala sobre isso. E aí então o Senhor Jesus simplesmente libera uma palavra para eles. Vão e se apresentem aos sacerdotes, para que eles então venham declarar que vocês estão curados. E eles entenderam. Talvez num primeiro momento isso não pareceu muito lógico, porque eles estavam ainda o quê? Enfermos. O fato é o seguinte, Deus vai agir de algumas maneiras, no primeiro momento que você não vai entender, mas a tua parte e a minha sempre se submeter ao que Ele diz. Quando aceitamos, esse é o princípio, a palavra do Senhor está falando de se submeter ao que Ele diz, mesmo que não pareça lógica para nós, iremos sempre viver o sobrenatural. Pegou isso aí? Gente, olha só, a palavra de Deus, ela é clara nesse sentido. Não se trata de algumas vezes, uma vez sim, uma vez não. Todas as vezes, é sempre. Gente, é sempre. Todas as vezes que você se submete a uma palavra que Deus liberou para a sua vida, você vai viver o sobrenatural. Não tem jeito. Eu lembro bem que quando eu fui enviado pela minha igreja, quando eu ainda era pastor na Igreja Batista Nova Filadélfia, lá em Rocha Miranda, pastor Walter, e a igreja nos enviou para implantarmos uma igreja lá em Jacarepaguá. E eu lembro que nós ficamos, durante um ano, eu e a minha esposa, as minhas filhas, estabelecendo a igreja ali, convidando as pessoas, evangelizando de casa em casa, né? Eu todos os dias ia de casa em casa, em toda a estrada onde nós estávamos ali, dizendo o seguinte, olha, vai ser construída aqui uma igreja, vai ser estabelecida uma igreja, e eu serei o pastor dessa igreja, e eu quero já te convidar
a participar dessa igreja. Só que nessa aí a gente falava de Jesus para as pessoas, a gente curava os enfermos, a gente entrava nos lares, abençoava as pessoas. E a gente passou um ano nesse processo de estabelecimento, até que em 2004, o nosso pastor viu que a igreja já estava devidamente estabelecida, né? Ele falou assim para nós: olha, agora é com vocês. Vocês que vão estar agora à frente, nós vamos, como é costume nas igrejas batistas, emancipar as congregações. E aí então em 2004 ele falou: olha, na emancipação da congregação, agora a bola toda está com você. E eu lembro que tudo que entrava naquela igreja em termos de recursos era para cobrir a obra que nós fizemos para justamente construir um espaço para nós ali. Estava zerado. E eu falei: ó, pastor, é o seguinte, tudo que entra é para cobrir os custos, como eu tenho trazido os relatórios para o Senhor. Ele falou assim para mim: Deus proverá. E eu peguei aquela palavra para mim, gente. E é interessante que em julho de 2004, eu lembro como se fosse hoje, porque tem coisas que a gente nunca esquece. A fonte se esgotou. Não tinha de onde tirar, gente. Mas eu conheço um Deus que provê todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, hein? Eu só sei que justamente em julho de 2004, quando não tínhamos mais recursos nenhum para tirar, simplesmente o banco que eu havia trabalhado, banco não é o banco da praça não, tá? É uma instituição financeira, que se diga de passagem. Simplesmente havia um valor que eu nem sabia que era direito meu naquela época, e eles me ligaram. Pensam, os caras me procuraram para me dar dinheiro. E eu simplesmente recebi aquela ligação, e olha, vem tal dia, porque tem X aqui para vocês ainda da rescisão, de um plus, da rescisão ainda, né? E eu, graças a Deus, glória a Deus por isso. Eu só sei que com aquele valor, gente, nós vivemos, graças a Deus, na mesma condição, de julho até dezembro de 2004, sem faltar nada. Janeiro de 2005 as coisas já começaram a melhorar um pouquinho, graças a Deus, e a gente foi tocando, porque eu creio num Deus que quando diz para você, vai e faça, e você está no centro da vontade dele, não te faltará nada. Não, acho que você não escutou. Quando você se submete àquilo que Deus determinou para a sua vida, e você se entrega e se rende àquilo que Ele disse, te mostrou, não te faltará nada. Em todos os aspectos da sua vida, nunca faltou, gente, nunca faltou, aleluia. Porque simplesmente Deus é a própria natureza dele, Ele é Jeová Jirê, está nele, Ele é o Deus que provê. Agora, não podemos nos esquecer que para que a gente viva o sobrenatural dele, é necessário submissão àquilo que ele diz. E foi exatamente o que aconteceu com esses 10 leprosos. Eles obedeceram, eles se submeteram a algo não lógico. Como? Ele não vai declarar uma palavra agora aqui para nós sermos curados? Não foi isso, vai e se apresentem aos sacerdotes. Eles creram na palavra do Senhor, e inclusive aqui os 10 estavam demonstrando fé, hein? Porque os 10 foram purificados. Os 10 foram purificados, indo eles debaixo da palavra liberada do Senhor, os 10 foram curados. E aí tem esse princípio maravilhoso que eu quero deixar para você enquanto eu estava meditando nesse texto. Fala, a obediência da fé sempre aceita o modo e o método do Senhor. Eu vou repetir isso para você. A obediência da fé, ou seja, a resposta que você dá a Deus, naquilo que Ele já te revelou na palavra, e no seu posicionamento contínuo, essa obediência da fé, sempre, não em alguns momentos, mas sempre vai aceitar o modo e o método de Deus, da ação de Deus. Quando nós começamos a andar com Deus num relacionamento vivo, gente, olha só, deixa eu falar algo, uma das coisas que tem mais faltado, infelizmente, no povo de Deus, é esse relacionamento contínuo com o próprio Deus.
para que nós, como povo dele, venhamos compreender qual é o modo operante de Deus, quais são os métodos pré-estabelecidos por ele, inclusive na sua palavra e, sobretudo, fundamentalmente na sua palavra. As pessoas simplesmente falam: ora por mim, ora por mim. Olha, eu estou passando por uma aflição muito grande, eu estou passando por perdas, dificuldades. Pede para Deus restituir. Em outras palavras, numa grande parte do povo de Deus, olha só, ora no meu lugar, faz a minha parte, ora, clama, tenha relacionamento com Deus no meu lugar. Minha gente, olha só, Deus nunca vai fazer algo na sua vida se você não se enquadrar no modo e no método que Ele estabeleceu na sua palavra. E o modo e o método de Deus é: se adeque, se enquadre, se conforme ao que está escrito, porque, pelo que eu sei, a palavra do Senhor diz para os pastores: orai sem cessar, amém? Obrigado, garotos. É para a igreja. Essa oração sem cessar fala de um espírito sempre inclinado para buscar a Deus. Alguém que está sempre pronto a colocar diante do Senhor as suas demandas. Mas, por favor, acima de tudo, tenha um relacionamento constante com Deus. Quanto mais você tem um relacionamento constante com o Senhor, mais esse livro vai se descortinar para você. Porque, gente, olha só, a oração, no que diz respeito à fé, não é pedir fé, mas é pedir compreensão da palavra que gera a fé. O lugar da oração não é: Deus me dá mais fé, porque a fé vem pela palavra. Mas eu quero te lembrar que a fé que vem pela palavra é uma fé que já foi compreendida, entendida espiritualmente por você, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e você só vai ter esse discernimento se você tiver relacionamento com Ele, muito mais do que você simplesmente ler esse livro. As pessoas às vezes têm assim uma ideia, uma concepção um tanto quanto estranha daquilo que está tão claramente estabelecida na palavra do Senhor. As pessoas acham que é só ler e aí a fé gera no seu interior. Não. Porque, na verdade, quando a palavra do Senhor fala que nós vamos ter fé por ouvir a palavra, esse ouvir fala de entendimento, que vem pelo conhecimento e pela retenção do que você conheceu e entendeu. O termo ouvir, literalmente na Bíblia é isso aí. Literalmente. Conhecer, entender e reter para viver. Ó, conhecer, eu ouvi. Compreendi, e agora então, eu retenho o que eu conheci e compreendi para viver. Esse é o modo operante de Deus na sua vida. E isso você alcança através de um relacionamento vivo com Deus. Aqui hoje, Lucas 17 está sendo mastigadinho para você. Você já percebeu? Mas só que hoje é a porção de hoje. Amanhã é sexta-feira. E Deus tem uma porção para você amanhã. Os nossos encontros têm que ser para impactar as nossas vidas e nos conduzir a uma continuidade de relacionamento com o nosso Deus, para que a gente conheça e continue conhecendo, compreenda e continuemos a compreender, retenhamos o que nós estamos conhecendo e compreendendo para viver. É isso que vai te fazer mais do que vencedor. Gente, nós posicionalmente nós já sabemos disso. A Escola Atos está aí para mostrar isso para nós. Nós, como igreja, já somos. Nós não seremos mais do que vencedores. Nós já somos, mas só que para você viver aquilo que você já tem em Cristo, você tem que responder ao que Ele mostra na palavra dEle. Eles foram curados porque eles obedeceram o modo operante do Senhor. Não foi muito lógico, mas eles obedeceram. E quem disse que tem que ser lógico? Você simplesmente tem que acatar o que a palavra do Senhor diz. E quando você se submete ao que Ele diz, sempre você viverá o sobrenatural. Eu vou repetir, sempre você viverá o sobrenatural. Sempre você viverá o sobrenatural.
aquilo que está fora das suas possibilidades, você viverá. Gente, enquanto eu estava meditando nesse texto, veio essa frase assim tão forte no meu coração, eu fiz questão de compartilhá-la com você. O caminho da fé é o encontro da submissão plena ao que está determinado na palavra de Deus e a manifestação do milagre. O caminho. Caminho fala de uma jornada, o quê? Constante, permanente. E aí então esse caminho estabelece um encontro. Que encontro é esse? É a minha submissão com o milagre de Deus. A minha submissão ao que está escrito na palavra dele, para que eu vivencie e experimente o agir miraculoso dele. Eles foram, porque obedeceram a palavra do Senhor, e por isso eles receberam e experimentaram o milagre do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu quero muito milagre. Só alguns animados, mas eu estou muito animado com isso. Eu quero viver milagre. Eu quero viver milagre. Gente, eu quero viver milagre. A coisa mais normal da igreja é viver milagres. Não tem como. Afinal de contas, nós temos relacionamento, ou pelo menos deveríamos ter, com o Deus que o normal dele é o sobrenatural. Para você, milagre é para Deus é o meu normal, é o que eu faço, eu sou. Vocês percebem? Quanto mais nós andamos com Deus através dessa submissão plena ao que Ele determina na sua palavra, o sobrenatural é o teu casamento ser restaurado. Aquilo que é impossível para você. O sobrenatural é que o teu marido volte-se para o Senhor. Esse marido que você já está dizendo, não aguento mais, que não aguenta mais, você aguenta. Vai. Deus vai restaurar. Gente, olha só, a maior expressão da fé é a perseverança. Eu criei ontem, aleluia, creio hoje, glória a Deus, e vou continuar crendo amanhã, porque o meu Deus não falha. É o caminho da fé que gera esse encontro da submissão plena ao que está determinado na palavra dele e a manifestação do milagre. Eu quero continuar vivendo o milagre dia após dia. Minha gente, o milagre não é só o que Deus faz por mim, é o que Ele preserva por mim. Você não ouviu, você não ouviu, você não ouviu. Você vai ouvir, você vai ouvir. Olha só, o milagre não é só Deus operar uma transformação, mas é Ele preservar essa transformação. Deus tem preservado o meu lar, a minha casa, o meu casamento, as minhas finanças, a minha vida ministerial, a minha vida espiritual, física, porque eu continuo crendo no Deus que pode todas as coisas. Você percebe? Ele é o Deus que cura, mas é o Deus que preserva a cura, porque eu continuo crendo, aleluia, eu continuo crendo. Esse é o caminho que Deus preparou para você e para mim, gente. É esse encontro contínuo entre a submissão ao que a palavra do Senhor diz e a manifestação do milagre. Nós sabemos muito bem que foi a graça de Deus que curou todos aqueles leprosos. Deus sabia que somente um voltaria, mas Ele não deixou de curar os 9. Isso se chama graça. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe aqueles que vão permanecer firmes e aqueles que não, mas Deus continua manifestando graça. Mas cuidado, porque há as oportunidades estabelecidas pelo Senhor, mas vai chegar um dia que não vai haver mais oportunidades. Estamos ainda no dia aceitável do Senhor. Esse dia aceitável do Senhor é esse período da graça maravilhosa. Mas muitas pessoas estão se deixando levar pela destruição, porque estão fazendo da graça uma libertinagem. A graça de Deus nunca abre precedente para nós vivermos no pecado, na insubmissão ao que a palavra dele diz. Porque, gente, quando eu conheço o meu Deus, quem Ele é, Salmo 103, a gente leu, a minha resposta à infidelidade a Ele é a minha gratidão por tudo aquilo que Ele é e fez na minha vida. Graça não abre precedente para pecados. Pelo contrário, a graça,
em minha vida é um meio pelo qual eu sempre quero obedecer a Deus em amor, porque Ele me amou primeiro, você entende? Então foi a graça de Deus que curou todos os leprosos, mas nem todos voltaram, só um deles. Não que a Bíblia fala, a gente leu lá, olha, somente um dos 10 voltou dando glória a Deus. Sabe por quê? Isso aqui mexeu com o meu coração quando o Espírito de Deus gerou isso, quando eu estava meditando nesse texto. Muito mais do que ser livre do isolamento, que seria declarado pelo sacerdote. Esse desejou glorificar o autor da cura. Esse que voltou. Ele ansiou muito mais para retornar para a fonte, para o autor da cura, do que para o benefício que ele recebeu. Essa é a fé que glorifica a Deus. Manifestar fé, todos nós, num determinado período ou momento, podemos manifestar e até recebermos uma benesse, uma graça do Senhor. Mas a glória maior não está em você receber, mas está em você se voltar para aquele que é a fonte da tua cura, da tua salvação e do teu milagre. Só um deles voltou, só um deles. Então, mais uma frase aí de um princípio claro de Deus, que o Espírito de Deus foi gerando no meu coração, que eu quero dizer que o Espírito de Deus pregou primeiro para mim, tá? Eu só estou compartilhando, repetindo aquilo que ele já pregou para mim. E foi isso. A fé, no seu sentido, o que, gente? Pleno. E o que mais? Bíblico. Deseja mais a fonte do milagre do que o benefício que o milagre traz. Os 9 foram correndo para os sacerdotes, porque eles queriam logo vivenciar e experimentar o benefício do milagre. Eles queriam ser declarados puros de novo, para voltarem para as suas casas e para as suas famílias. Mas eu quero só te lembrar um texto que você nunca ouviu na sua vida. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Minha gente, olha só, quanto mais nós nos submetemos a esse modo operante do Senhor, mais todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse cara, ele entendeu isso. E é isso que o Espírito de Deus quer nos mostrar, a fé bíblica, a fé no seu sentido pleno, a fé que glorifica a Deus, deseja mais a fonte do milagre, da cura, da transformação, do que o benefício em si. Minha gente, olha só, ser beneficiado por Deus é algo que simplesmente vai acontecer no nosso viver diário, se a gente buscá-lo de todo o nosso coração, porque eu não serei abençoado, eu já sou abençoado, eu não corro atrás de bênçãos. Na verdade, as bênçãos, elas ficam que nem aqueles quenianos em maratona correndo atrás de mim, que nem doidos, porque eu sei que Deus é a fonte de todas as coisas, e todo o meu foco é para Ele, meu irmão, tudo é para Ele, e as bênçãos simplesmente vão nos acompanhar. Quem crê nisso, digam glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia! Você diz glória a Deus, eu digo aleluia. Pronto. Mas a fé no sentido bíblico é esse, seu sentido pleno é esse. É você desejar mais a fonte, porque, gente, olha só que ilógico você buscar mais os benefícios e se afastar da fonte. Para que eu vou me afastar da fonte, se Ele é o que gera todos os benefícios na minha vida? Mas perceba, não se trata de uma motivação errada, entende? Eu não estou buscando a fonte só para ser abençoado, porque se eu estou em Cristo, eu já tenho a bênção. Eu estou buscando a fonte porque eu reconheço que sem Ele, eu não posso fazer nada. Só o pastor Marcelo disse amém, isso aí. Porque isso aí, amém, hoje é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É o nosso amém contemporâneo. Isso aí. É. Você pode falar isso aí para o que eu acabei de dizer? É ir à fonte, é estar com Ele, é amá-lo. Aquele que se apega em amor a Deus, Deus simplesmente vai valorizá-lo, sabe? Deus valoriza esse tipo de fé, de gente que anseia mais pela fonte do que pelos benefícios que essa fonte traz. Gente, essa é a fé, essa é a fé, essa é a fé que glorifica a Deus.
Essa é a fé que traz a realidade que Deus tem para as nossas vidas. É essa realidade criada pela fé que Deus quer que você manifeste no seu dia a dia. Deus acima de tudo, a vontade dele acima de tudo, o modo operante dele acima de tudo. E deixa que o milagre é a coisa mais comum no reino de Deus. Sabe de uma coisa? Quanto menos a gente se preocupa com milagres e busca o Deus de milagres, mais milagres acontecem. É a pessoa que quer ser batizada no Espírito Santo. Ela vai buscar uma experiência. Eu falar em línguas, mas quem falou que você busca experiência? Aí a pessoa fica ansiosa. Ai, será que essa palavra... Aí a pessoa... será que foi de Deus? Será que eu imitei a pessoa do celular? A pessoa fica confusa. Porque nós não buscamos a experiência do falar em línguas. Nós buscamos o Espírito Santo que concede as línguas. Você percebe? Você vai a Ele, a fonte. Você se entrega a Ele. Você o adora. Você simplesmente declara e confessa: eu sei que Jesus Cristo já proveu tudo, inclusive o teu poder sobre a minha vida, Espírito Santo de Deus. Então simplesmente te busco. Quando você vai ver, você vai estar falando em línguas espirituais. Porque o teu foco não foram as línguas espirituais. O teu foco foi o Senhor que concede as línguas espirituais. Então hoje é o teu dia de ser batizado com o Espírito Santo de Deus, sabia? É só você buscar a fonte. É só você ir na fonte, sempre. Então, gente, a Bíblia fala, e aí eu quero terminar. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Há, na verdade, 3 características que o Espírito de Deus me mostrou só nessa frase aí que eu quero compartilhar com vocês. 3 características da fé centrada em Deus. Da fé que tem o foco na pessoa de Deus, não somente os benefícios que Ele traz. Primeira, segunda e terceira, gratidão, adoração e rendição. São 3 características de uma fé centrada em Deus. Tudo, é claro, firmado no que a Bíblia diz, no que a palavra do Senhor diz. A fonte da nossa fé, inclusive. Vocês lembram que eu estava falando agora há pouco para vocês? Não basta só ler a palavra. Você tem que ter relacionamento com Deus da palavra para que você seja iluminado no seu interior, para que você compreenda e na compreensão você retenha e aí você tenha disposição de viver o que você compreendeu, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quanto mais discernimento espiritual você tem das verdades do Senhor, é manifestado gratidão, adoração e rendição. Vamos lá. A gratidão deve nos levar sempre para a adoração. E por favor, talvez, quem sabe, algumas pessoas estão aqui ainda com aquela noção de adoração é o período que nós passamos aqui cantando louvores a Deus. Gente, quando a gente fala de adoração, é o que o Senhor Jesus Cristo falou, de adorá-lo, ou de adorar a Deus em espírito. O termo verdade é integridade ali, completude de comportamento e atitude. E são esses que o Pai procura. Essas pessoas que, na verdade, elas adoram a Deus não com a cabeça, ou não simplesmente com expressões externas, ou com emoções. Tem gente que acha que só adorou a Deus se elas chorarem até o chão ficar molhado. E quem tem cabelo grande, então, vai lá e enxuga profeticamente os pés de Jesus, porque chorou. Gente, tudo bem. Você pode se quebrantar na presença do Senhor, mas adoração é muito mais do que esse emocional, que pode até vir, se for sincero. Porque você tem uma alma, você sente até uma percepção das coisas espirituais, você pode derramar a sua alma e o seu coração, mas a verdadeira adoração começa num espírito recriado, transformado pelo poder de Deus. Aonde não há transformação interior, não há adoração, porque o Senhor habita no nosso interior para gerar adoração ao Deus que nos salvou, gente, é assim sempre. Então começa lá no nosso espírito, mas aí também se manifesta no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Sabe o que é você prestar um culto a Deus todos os dias? É você ser fiel com os seus comportamentos todos os dias. Você continuar honrando a sua esposa. Isso é adorar a Deus. Você sabia que isso é adorar a Deus? Porque está escrito em Hebreus para você fazer isso, camarada. Tem que honrar. Tem que beijar essa mulher.
tem que fazer carinho nela, tem que estar ao lado dela, tem que alegrar o coração dela. Você também, mulher. Você também, esposa. Você vai cultuar a Deus honrando esse homem. Mas pastor, ele não merece. Você também não merecia o favor de Deus e Deus te deu. Então vamos lá, vamos manifestar graça. Você vai estar adorando a Deus. Honrar os pais. Onde estão os filhos aqui? Digam amém. É adoração a Deus. Ser fiel nos seus negócios, ser fiel com as pessoas, é adorar a Deus. Pagar a sua conta de luz é adorar a Deus. Pagar as suas contas é adorar a Deus. Devolver o livro que você pegou emprestado é adorar a Deus. Então, gente, gratidão deve nos levar sempre para é um culto comportamental, que deve começar como fonte de um relacionamento vivo com Deus, de você se dobrar, de você se render, de você se voltar, de você adorar. Gente, Deus é demais, você tem que adorá-lo mesmo em ponto final. Deus é digno sempre. Eu estou sofrendo, mas Deus é digno. Mas eu estou com essa situação, mas Deus é digno. Mas o diabo está me oprimindo, mas Deus é digno. Mas está me faltando esse detalhe, mas Deus é digno. Eu não casei ainda, mas Deus é digno. Quem te falou que situações estabelecem a sua adoração? O que estabelece a sua adoração é quem Deus é. E Ele merece um comportamento fiel, íntegro, correto em tudo que você faz. Isso é adoração. Eu não estou bravo não, tá, gente? É assim. A gratidão, gente, quando a gente bendiz a minha alma, lembram? Ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É adoração, é culto, é louvor, que veio de uma o quê? Gratidão. Mas olha só, a verdadeira adoração, a que a gente acabou de falar agora, esse cotidiano mesmo, nos conduzirá à rendição. Lembram das 3 características da fé que glorifica a Deus? Hein? Olha lá, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agrade. Primeira característica, gratidão. Segunda, a adoração. E a terceira, rendição, submissão. Senhor, não se trata só de eu falar com a boca, eu quero viver para a tua glória, eu me rendo a ti. Amém, minha gente? Gratidão deve nos levar sempre para a adoração. A verdadeira adoração nos conduzirá à rendição, e a rendição se caracteriza no desejo voluntário. Ninguém obrigou aquele único leproso a voltar. Ninguém falou, vai e volta, porque os 9, inclusive, se esqueceram da vida, né? Foram buscar os benefícios, mas ninguém, simplesmente aquele cara, quando viu que ele estava curado, ele imediatamente foi algo voluntário, prazeroso, inclusive permanente, porque, gente, olha só, quando ele se dobra, se prostra diante de Jesus, ele está falando, a partir de hoje, o Senhor não é somente o meu libertador, tu és o meu Kyrios, o meu Senhor, o meu dominador e o meu governador. Eu me submeto a tudo que o Senhor diz, a tudo que o Senhor ensina e a tudo que o Senhor fala. Eu quero te dizer que isso é adorar a Deus, e isso é a fé no seu sentido pleno. É quando nós entendemos que quando a gente se rende a Deus de forma voluntária, não é religiosa, não é obrigação, prazerosa, a gente tem prazer. O pastor Rafael fala muito disso, da gente ter prazer, de se deleitar diante do Senhor. É essa alegria de simplesmente estar diante dele, tintindo ou não tintindo alguma coisa. Porque tem gente que acha que tem que sempre sentir um arrepio na coluna quando está diante de Deus. Às vezes você não está sentindo nada, mas o teu espírito está sendo fortalecido, porque simplesmente você está adorando e se rendendo ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Aleluia. Só a irmã está animada aqui aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Eu acho que vocês aplaudiram o Senhor só por causa dela aqui agora. Gente, então, finalizando,
A gratidão. Estou falando de fé, tá, gente? Estou falando de fé, hein? Fé no seu sentido pleno, hein? E bíblico. A fé que glorifica a Deus vai manifestar gratidão, que deve sempre nos levar para a adoração. E a verdadeira adoração, esse cotidiano, esse comportamento diário, deve nos levar e sempre vai nos conduzir à rendição. E a rendição é justamente isso ali, olha, se caracteriza no desejo voluntário, prazeroso e permanente de submissão ao que a palavra do Senhor diz e ao próprio Senhor Jesus Cristo. Gente, olha só, começa da onde você está. E permaneça e cresça no seu relacionamento com Deus. O que acontece com muitos é que pessoas desanimam porque elas não estão vivenciando e experimentando aquilo que outros já estão experimentando. Mas quem te falou que esses outros, eles começaram ontem? Há uma jornada. A maturidade está totalmente associada à robustez da nossa fé, gente. Na verdade, fé para nós não se trata de tamanho, mas se trata de robustez, de maturidade. Quanto mais maduro, quanto mais você busca o Deus, a fonte, tem relacionamento com Ele, mais a sua fé vai se manifestar como consequência disso. E é uma fé duradoura, é uma fé que creu ontem, é uma fé que está crendo hoje, é uma fé que vai continuar crendo amanhã, porque há continuidade, há permanência, há durabilidade. Gente, a Bíblia fala que Jesus vai para aquele leproso que glorificou a Deus e que de fato agradou. Jesus só falou isso para ele, tá, gente? Para os outros 9 não, hein? Só lembrando isso para vocês, hein? Quem está comigo aqui ainda? Jesus não elogiou os 9 em nada, pelo contrário, ele demonstrou, na verdade, foi decepção. Vocês lembram aqui o que ele falou? Olha aqui, a palavra do Senhor fala: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde está você? Jesus, será que vai poder te elogiar com a sua fé? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse samaritano? Gente, que nós imitemos esse samaritano, sabe? Porque às vezes tem muita gente, como os judeus, que provavelmente eram os outros 9, porque o Senhor se refere especificamente a esse samaritano, que eram cheios de conhecimento acumulado da Bíblia. Mas Deus não está aí para conhecimento acumulado. Ele está aí para conhecimento, compreensão, retenção e disposição para viver o que você conheceu. Aí Deus vai se agradar. Levanta-te. Não é para vocês não, é para... E vai. Atua. Essa fé que glorificou a Deus, hein? Essa fé que trouxe uma resposta clara de glórias ao Senhor, te salvou. E salvação é a libertação plena e definitiva da parte de Deus. Gente, eu não quero só receber benesses momentâneas, não. Provavelmente aqueles 9 receberam aquela graça de Deus e não o conheceram de fato, só ficaram ouvindo falar dele. Nós queremos conhecer Deus de fato, de andar com Ele. Essa é a libertação plena e definitiva da parte de Deus. Quando você crê de todo o seu coração, simplesmente Ele vai trazer a plenitude do propósito e do plano dele para a sua vida. Gente, eu não quero viver parte, eu quero viver tudo. Tudo que Deus tem para mim. E você? Eu quero viver tudo que Deus tem para minha casa. E você? Eu quero viver tudo que Deus tem para os nossos ministérios. Eu quero. Gente, é o meu desejo, mas eu tenho que ter um coração grato. Eu tenho que cultuar a Deus no meu dia a dia. Eu tenho que me render a Ele, porque é isso que faz com que a plenitude do plano de Deus na salvação em Cristo se estabeleça na minha vida, na minha casa e até o fim. Vamos ficar de pé, minha gente. Queria convidar